Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. É com muita alegria que nós chegamos a você que nos assiste. E o desejo do nosso coração é que este programa seja um canal das bênçãos de Deus para a tua vida. Hoje nós vamos assistir a uma palavra muito especial. Vamos ouvir a palavra de Deus através da pastora Tânia. É uma juíza federal e também uma mulher de Deus. A pastora Tânia participou de um retiro conosco, um retiro com as mulheres, com as irmãs da nossa igreja, e o assunto abordado, usando a figura de Davi e Golias, é um assunto que fala sobre desafios, que fala sobre a família, e certamente esta palavra vai trazer um alento ao teu coração, vai ser uma palavra diretamente do coração de Deus para o teu coração. Fique conosco, ouça a palavra de Deus e ao final do programa nós estaremos orando juntos e abençoando a tua vida. E Satanás sempre trabalhou através de pessoas. Uma hora através de Faraó, outra hora através dos filisteus, outra hora através dos amonitas. Você vai ver que há sempre uma oposição ao povo de Deus, e essa oposição é sempre estabelecida pelo inferno. A Bíblia diz que ele é nosso adversário. Adversário é opositor. Você queira ou não queira, você está numa guerra. Porque você ouviu Jesus dizer, o mundo jaz no maligno. Você ouviu Jesus dizer, vem aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. E você ouviu Jesus dizer que você tem autoridade para fazer o inimigo recuar. Eis aí vos dei autoridade. Eu gosto do texto, está em Lucas capítulo 10. Os 70 que foram enviados por Jesus para ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, eles voltam possuídos de alegria, a Bíblia diz. E dizem para o Senhor Jesus, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, felizes da vida. Por quê? Porque eles estão surpresos, era inusitado. No Velho Testamento não tinha libertação, no Novo Testamento só tem a partir da vinda de Jesus, mas era novíssimo para eles aquilo. Jesus tinha acabado de chegar na terra, tinha acabado de ser batizado no Jordão, a Trindade se manifesta ali, o Pai diz, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, o Filho está na frente deles, dos discípulos, o Espírito vem em forma como de pomba. Quando a Trindade se une na terra, o poder e a autoridade do céu vem para a terra outra vez, como era no Éden originalmente, vem para o homem agora. E esse poder que vem para Jesus é uma autoridade espiritual. E ele delega, ele transmite isso. E aí os 70 voltam possuídos de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus fala, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Parece uma conversa enviesada, parece que estão falando coisas diferentes. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas Jesus acrescenta, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E ele acrescenta, não obstante, não vos alegreis por causa disso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E algumas pessoas, de uma forma enganosa, acha que Jesus está dizendo, olha, você não tem que ficar preocupado em enfrentar os gigantes. Você só tem que ficar preocupado em escrever o seu nome no livro da vida. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Jesus está dizendo, olha, eu estava com meu pai no dia da rebelião no céu. E eu vi quando os anjos rebeldes se apresentaram diante do meu pai nessa rebelião,
E meu pai disse: saia. Meu pai disse: saiam da minha presença. E eles disseram: não sairemos. Comandados por Lúcifer, eles quiseram ficar no lugar do meu pai. E o meu pai os expulsou do céu. Agora deixa eu lhes contar, meus discípulos. Esses seres espirituais da maldade não saíram do céu sem guerra. Eles não saíram porque eles foram convidados a se retirar. E se eles não saíram da presença do meu pai, que é a maior autoridade do universo, sem guerra, não vai sair da de vocês também. Por isso vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Agora, quando Jesus diz: não obstante, não vos alegreis por isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida, sabe o que Jesus está dizendo? Não concentre a sua vida só nesse assunto de guerra espiritual. Não tenha como único foco na sua vida a luta espiritual. Porque haverá um tempo em que Satanás vai ser aprisionado num lago de fogo, de enxofre por toda a eternidade, e acabou a guerra. A tua vocação eterna não é a guerra. A tua vocação eterna é reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos e séculos dos séculos, implantando um governo de justiça. Novo céu, nova terra. A nova terra é de quem? Diga: é nossa. É, porque a Bíblia diz: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, os constituiu reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, quando Jesus fala: olha, eu vos dei autoridade, dei, ele está usando o tempo pretérito do verbo, passado. Vocês estão felizes porque os demônios submetem? Sabe por quê? Porque eu dei para vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, não fique feliz por isso, mas fique feliz porque você tem o nome escrito no livro da vida, mas vai e guerreie. Porque Jesus não daria autoridade para não ser usada. Agora, no tempo de Davi, Jesus não tinha vindo ainda. Essa autoridade estava no céu e o Senhor respondia na medida da ousadia do coração de Davi, na medida da ousadia do coração dos guerreiros. A Bíblia diz que o coração do homem atrai o coração de Deus. A adoração de Davi atraía o coração de Deus. E Davi era aquele menino que devia ter mais ou menos a idade da Michele, quando ele chega no arraial de guerra. E nós vamos ler um pouco isso. Satanás usando um gigante. Capítulo 17 de 1 Samuel, se você não quiser abrir, escute. Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra. Você pode dizer: ajuntou-se o inferno para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Efs-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus, e estavam estes no monte do lado da lei, os filisteus, e os israelitas no outro monte do vale da Quém, e entre eles o vale. Então havia um monte aqui e havia um monte aqui, muito longe, muito distante. Estavam os filisteus aqui e estavam os israelitas aqui. E entre os dois montes tinha um vale. Então descia do monte e aí vinha uma planície. E lá naquele vale havia um riacho. E a guerra estava assim: exército acampado aqui e exército acampado ali. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Sabe quanto dá 6 côvados e 1 palmo pelas medidas bíblicas? Dá 2,88 metros.
Ele tinha quase 3 metros de estatura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Sabe quantos são 5.000 ciclos de bronze? 57 quilos e 120 gramas. Só a couraça do gigante. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Sabe quanto dá 600 ciclos de ferro? Só a ponta da lança, 6 quilos 850 gramas. Só a ponta da lança do gigante. Então era verdadeiramente um homem enorme. Ele estava todo apetrechado de armadura, de lança. Quando fala que era como se fosse a haste de um tecelão, era enorme a sua lança. E só a ponta tinha 6 quilos de ferro. E esse homem era um duelista. Duelista é um homem treinado nos duelos. Treinado na luta. E aí, ele saiu, no versículo 4 diz que ele saiu do arraial e veio caminhando, e parou, e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouviu Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu quero que você preste atenção no que está escrito no versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Desça! Preste atenção, o gigante já não está mais lá no alto. Uma das estratégias de Satanás é avançar. Satanás, ele age exatamente assim. Ele começa a te atemorizar, e quando ele vê que você não reage, é como um cachorro vira-lata que começa a chegar na sua casa. Ele chega primeiro no portão. A minha avó tinha uma expressão engraçada, fica sondando, ela dizia fica negaciando. Eu não sei porque que ela dizia isso. Mas ele fica negaciando, fica olhando para ver se vai dar para chegar. Se você não reage, não faz nada, não pega uma vassoura, não bota ele para correr, ele avança mais um pouquinho, vira lá, tenta 2 passos no portão. E se você não bate nele, não fala, já, fora, show, sai daqui, ele daqui a pouco está no sofá da sala. Porque é da natureza do inimigo avançar para fazer você recuar e a intimidação vencer a batalha pela afronta. Então veja bem, começa no monte, agora ele está embaixo. E ele fala, desça o homem daí. Então o povo de Israel continua lá em cima. O filisteu continua lá em cima, mas o gigante está lá embaixo. O gigante vai tentar o tempo todo. O ser espiritual da maldade vai tentar o tempo todo te encurralar, porque é a estratégia dele. E aí o povo espantou e temeu. A Bíblia diz, espantaram-se muito e temeram muito. Em resumo, o que o inimigo quis fazer obteve sucesso. A intimidação foi a primeira vitória de Satanás. Porque um homem com medo, uma mulher com medo, ela não reage com a ousadia que precisava reagir. O inimigo finge que é um leão. Você viu aquela cantiga aqui? A hora que o leão da tribo de Judá se levanta, ele pisa na cabeça de Satanás. E aí, aquele povo temeu muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá,
cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho, adiantado em anos entre os homens. E apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe o primogênito, segundo Aminadab, o terceiro Samá, Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Davi ia e voltava, ia, tocava sua harpa e voltava. Ia e cantava e voltava. Já tinha ungido, já estava com a cabeça ungida com o óleo do profeta, já sabia que tinha algo especial, mas estava no seu lugar quietinho. Estava aguardando o tempo de Deus. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. 2 vezes por dia, esse filisteu descia da sua fileira e avançava e afrontava. 2 vezes por dia. Isso significa, queridos, que a afronta de Satanás, ela não é esporádica quando ela vê que você tem medo. Quando você recua, quando você encolhe, ele começa a afrontar você todo dia. Vamos imaginar que ele está usando o seu marido, que o seu marido seja um homem ímpio, e ele está usando o seu marido para te afrontar. Cada dia vai ter uma coisa diferente. Cada dia vai ter uma humilhação. Cada dia vai ter uma palavra que vai te deixar para baixo. Cada dia vai ter uma história nova. Se o marido for um homem ímpio e ainda um homem adúltero, então não vai ter um dia que não vai ter uma história para você ouvir. Alguém contar que viu não sei aonde, que ouviu não sei o quê. E a outra que vai dizer, e eu vi ele no celular falando com não sei quem. Todo dia vai ter uma afronta. Sabe qual é o objetivo de Satanás? Minar a sua resistência. Deixar você com o sentimento de que nada pode fazer. 2 vezes por dia, 40 dias, 40 dias, de manhã e de tarde. Disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa de trigo tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los no acampamento a teus irmãos. Para os irmãos, trigo tostado e pães. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se estão bem, e trarás prova de como passa Saul e eles. Como passa Saul e eles, e todos os homens de Israel que estão no vale pelejando contra os filisteus. Diga: todos os homens de Israel. Diga: todos estavam no vale. Diga: todos estavam no vale. Todos foram chamados para a guerra, queridos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no 4º dia, Saul mandou passar um decreto para todo mundo se apresentar, porque o medo foi crescendo. O medo foi crescendo. Daqui a pouco você está aí, ai, ora por mim, fulana, ai, vai lá na reunião de oração, ai, manda lá para as irmãzinhas, ai, o povo faz jejum, e mensagem, text message ou Facebook, por favor, orem por mim, ai, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Aí você começa a chamar gente. O medo faz você acreditar que você não pode, e você precisa de muita gente para resolver as coisas. O medo, o temor, a afronta do diabo faz você achar que você é impotente. Um dia eu estava trabalhando com libertação há algum tempo já. Deus me colocou nesse negócio há quase 30 anos. E uma mulher telefonou. No começo era demônio para todo lado, madrugada, fora de hora. E um dia uma mulher telefonou: ai, doutora, naquele tempo eu não era pastora ainda, meu marido está quebrando a casa toda, meu marido está endemoniado, não é ele que está falando, tem alguma coisa falando pela boca dele, e ele está quebrando a casa toda, pastora, doutora, ele está com demônio, e eu morta de sono, eu falei: você está com o quê, minha irmã? O que você tem? Como assim? Com o que você está? O que você tem dentro de você? Não, eu não tenho demônio não, doutor. Eu sei que você não tem, mas fala para mim o que você tem. Eu tenho o Espírito Santo. Então você está chorando por quê? Vai botar esse bicho para correr.
Deixa eu dormir, vai agir. Você acha que todo mundo pode fazer alguma coisa por você, menos você mesma, quando você está com medo? Todo mundo pode resolver de alguma maneira, mas você não. Saul chama todos os homens para a guerra. Davi então foi. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se, partiu, como Jessé ordenara, chegou ao acampamento com as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e aos gritos chamava a peleja. Ele foi de madrugada, está escrito aqui, então ele chegou de manhã, e ele chegou na fronta da manhã. E o gigante desceu e gritou a mesma coisa que vinha gritando já há 40 dias e 40 noites. E quando Davi escutou aquele grito do gigante, Davi, que não era um homem de coração frouxo, Davi que tinha um coração valente, Davi que entendia quem era Deus, porque ele já tinha escrito tantos salmos, onde ele expressava quem era Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. No fim, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Outra hora ele escreve, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Outra hora ele escreve, é a minha rocha forte, é o meu libertador, é o Deus em quem confio. Eu gosto do Salmo 18, que começa, eu te amo, Deus, é o primeiro homem da Bíblia a dizer eu te amo. Mas lá pelas tantas, ele fala, os meus inimigos se levantaram contra mim, o meu Deus montou num querubim e desceu. É uma figura de linguagem, mas é como se fosse uma criança dizendo, eu dei um grito, meu pai veio e derrubou o cara que mexia comigo. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E aí o coração dele se indigna. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Veja bem, os homens viam um gigante. Os homens olhavam para Golias e viam uma fortaleza invencível, imbatível. Davi vê um miserável. Quem é esse cara? Quem que esse cara pensa que é? Quem é esse cara para fazer afronta para meu Deus? Para o exército, meu Deus? Você entende a diferença da sua visão quando você está com um coração valente? Quando você está com um coração amedrontado, com um coração acovardado, o inimigo fica maior do que ele é na verdade. O inimigo fica com um poder que ele não tem, é o poder que você está dando para ele. Agora, quando você sabe quem é o seu Deus, quando você tem convicção disso, nem muralhas, nem gigantes, como cantou a Michele, vão te derrubar. Davi olha para aquele cara e não vê aquilo que os filisteus, que os israelitas viam. Ele viu um cara que era facilmente tirado do plano, se Deus estivesse naquele negócio. É igualzinho a história de Josué e Caleb. 12 espias foram espiar a terra prometida. Espiar, queridas, é ver, é olhar. Deus não mandou espionar a terra prometida. Espionagem é uma atitude, é uma articulação de batalha, onde você vai ver as fragilidades do inimigo para fazer estratégias de guerra, para poder vencer a guerra. Não era isso. Deus já tinha dado a terra, Deus já tinha decretado que aquela terra era daquele povo. Deus mandou espiar para animar o povo, ver a terra e ficar animado. Você conhece a história? Eram 12 espias. 10 voltaram aterrorizados. 10 voltaram com medo. Só 2, Josué e Caleb, olharam para aqueles gigantes. Caleb disse, se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer eles como pão. Como que você come pão? Com a mão. Você não precisa nem de faca para comer pão. Criança rasga pão na mão. Caleb estava dizendo, se o Senhor estiver conosco, vai ser mole para nós. Mas o povo atemorizou. Lá na frente, você vai ver Deus falando, eu vou matar todo mundo vai morrer no deserto, essa geração vai morrer no deserto.
Geração que não acreditou no meu poder. Geração de dura serviço. Agora, meu servo, Caleb. Nele tinha outro espírito. Em Caleb tinha outro espírito. Que espírito tinha em Caleb? De ousadia, de coragem, de intrepidez, de valentia. Nós ouvimos a palavra de Deus. E no programa de amanhã, você é o meu convidado, é a minha convidada especial para assistir, para ouvir a continuidade desta linda mensagem. Eu quero agora orar por você, quero apresentar a tua vida ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, é com muita alegria que nós estamos na Tua presença, te agradecendo por este programa, te agradecendo por este momento tão especial onde nos unimos em oração. E nós oramos a Ti apresentando ao Senhor todos aqueles que nos assistem, apresentando ao Senhor o lar, a família e rogando as Tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada um de nós. Meu Deus, fortalece-nos diante dos desafios, diante das lutas que se apresentam na nossa vida. Que o Senhor possa estar presente neste lar agora, que o Senhor possa estar presente neste coração, removendo toda a tristeza, removendo toda a dúvida, toda a angústia. Meu Deus, quantas pessoas, diante dos problemas familiares, diante dos desafios da vida, têm se entregado ao desânimo, à depressão, à tristeza, mas, Senhor, que ao ouvir a Tua palavra, a Tua paz venha chegar, a Tua luz venha iluminar este coração, trazendo a paz, trazendo a alegria, acendendo a chama da fé e da esperança. E que a Tua presença venha fazer a diferença agora. Nós abençoamos estas vidas, abençoamos esta família e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder para trazer o consolo ao coração, para trazer a vitória e para trazer, meu Pai Celestial, a certeza de que o Senhor se faz presente. Assim nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Você é o meu convidado, a minha convidada especial para conhecer a quarta igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos aqui no bairro do Capão da Embuia, na rua Delegado Leopoldo Belzac, número 1303. Com muita alegria, queremos recebê-los em nosso meio. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.